Eu vou falar agora sobre a formação do perfil de vocês, porque vocês não viraram descontrolado, gastador, poupador, do nada. Então, é muito importante agora a gente dar uns passos para trás para a gente entender em que momento da nossa vida esse perfil foi formado na gente, né? E esse perfil ele é encontrado quando a gente consegue fazer o nosso autorretrato financeiro. O que é o autorretrato financeiro? É eu analisar como que foi, quais foram as experiências que eu tive com o dinheiro na infância. E eu quero que vocês se apeguem às experiências mais positivas e mais negativas. As coisas que mais marcaram vocês positivamente e negativamente. Como que era na casa de vocês? Como que era o relacionamento de dinheiro com os pais de vocês? O que vocês viam ou percebiam? Talvez os pais de vocês nunca falou abertamente sobre dinheiro com vocês, nada, mas vocês percebiam coisas. O que vocês percebiam lá na casa de vocês? Quem administrava o dinheiro na casa dos pais de vocês? Ou do responsável de vocês? Tinha muita discussão por causa de dinheiro? Tinha muita dívida? Você via essa tensão em relação ao dinheiro acontecendo na sua casa? Tinha muita falta, né? Como que era? Foi uma infância muito pobre? Foi uma infância onde você tinha falta de muita coisa? Ou não? Ou você teve uma infância farta, que nunca te faltou nada? Você sempre teve aquilo que você queria? Como é que foi? Tá? Então, eu quero que vocês pensem nisso agora. Como que foi? O que você aprendeu, direta ou indiretamente, sobre dinheiro lá na sua infância? Esse é o primeiro ponto do nosso autorretrato e o ponto mais importante, gente, é lá. Inclusive, faz parte da experiência dessa semana vocês pensarem nisso com mais cuidado, porque aqui eu não vou dar o tempo necessário, né? Mas vocês pensarem e escreverem sobre isso. O que vocês viam lá? Tá? E quando vocês, se aconteceu isso, de vocês estarem trabalhando, mas ainda na casa dos pais de vocês, como que era? Como que você se comportava com o dinheiro nessa situação? Você viveu essa situação? Se você viveu, como que acontecia? Né? Eu comecei a trabalhar, mas eu ainda estava na casa dos meus pais. E terceira fase, né, do autorretrato financeiro é quando casado. O que aconteceu financeiramente na sua cabeça quando você casou? Como que vocês gerenciavam dinheiro até hoje? A maioria aqui tem bastante tempo de casado, né? Então, como que era lá no início? Como que vocês se comportavam? Aonde começou a enrolar? Vocês conseguem ter essa percepção? Ou não? Às vezes não está enrolado, às vezes só está emperrado. Parece que o troço não dá, não tem fluidez, ou não é tão bom quanto deveria ser. Uma mentoria financeira, gente, não é só para quem está enrolado, não, tá? Importante falar isso. Eu falo que quem chega aqui no vermelho, a gente bota para o verde. Quem chega no verde, a gente bota para o dourado. Sempre tem como, sempre melhora. Sempre melhora. Então, isso é fazer um autorretrato financeiro. Gente, é muito importante as coisas que acontecem na nossa infância. Eu lembro que, vou compartilhar com vocês um pouco do meu autorretrato financeiro, porque na casa dos meus pais, a gente era uma família muito pobre. Só que meu pai trabalhava para o baterista do Titãs na época, né? Então, o chefe, meu pai, pagava escola particular para mim. Então, eu era uma pessoa pobre numa escola de pessoas que tinham uma condição financeira. Isso trouxe alguns, não sei se traumas, né? Mas marcas muito fortes dentro de mim. Eu lembro que eu não tinha. Uma coisa que ficou muito marcado para mim é que na época ali da minha adolescência, 11, 12 anos, eu só tinha 3 calçados. Eu tinha um chinelo, que aí se arrebentasse, aí a gente tinha que botar ali um preguinho, né? O famoso preguinho. Eu tinha uma rasteirinha, que era para todos os eventos que você possa imaginar, e um tênis para ir para a escola. Era isso que eu tinha. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar ainda na casa dos meus pais, assim, o meu sonho era ter aquele armário assim, com sapato, né? De cabo a rabo, assim, sabe? Várias cores, era o meu sonho, né? Quando eu comecei a trabalhar, gente, eu entrava na loja de sapataria, eu não saía de lá com menos de 3 pares.
Às vezes eu comprava o mesmo sapato, só mudava a cor, porque aquilo me marcou de uma forma tão forte, né, na minha adolescência, e eu cheguei a fazer isso, tá? Mas presta atenção no que o Espírito Santo fez comigo. Porque eu cheguei a ter esse armário, eu comprei um armário, eu estava na casa dos meus pais, passei no concurso, imagina, eu ganhava aí uns quase R$ 2.000 sem pagar nada para ninguém. Eu me sentia milionária, né? E se eu tivesse aprendido isso daqui, talvez hoje eu seria rica. Mas eu peguei, tinha aquele armário lá com todos os sapatos que você possa imaginar. E depois, né, que eu já fui aprendendo educação financeira, aconteceu de que imagina assim, todas as sandálias darem ruim ao mesmo tempo, todas. Craquelou, arrebentou, descolou. Gente, foi um caos. Para a mulher, a pastora que vai me entender. Os homens talvez não, mas a pastora que vai me entender. Gente, foi um caos. E eu não percebia que eu estava me dando valor a despeito dos meus calçados. Eu me sentia bem se eu estava com uma sandália bonita. E se eu não tinha uma sandália bonita, eu já não estava me sentindo bem comigo mesmo. Eu estava me colocando valor a respeito dos meus sapatos. E Deus me deu assim, o Espírito Santo trouxe essa revelação para mim, e ele falou assim: você não é. Isso parece bobeira, mas não é, tá? Deus falou assim comigo: você não é a sandália que você usa. E muitas das vezes, pela história de vida que a gente atribui valor a gente. Não, isso não é consciente, tá, gente? Isso não é uma coisa assim que a gente faz assim, sabendo o que está fazendo. Não. A gente atribui valor a coisas que não é o nosso valor. Mas porque muitas das vezes, a gente tem uma infância pobre, e quando a gente começa a trabalhar, a gente fala inconscientemente: nunca mais eu vou viver aquilo. Nunca mais eu vou ter falta da. Eu não tinha nada no pão, né? Era o pão com epa. Agora não, agora você não aceita se tiver só manteiga. Por quê? Você já viveu aquilo lá na infância. Aí você, não, mas tem que comprar o queijo, mas tem que comprar o presunto, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. São coisas que a gente não consegue perceber que vai gerando em nós problemas financeiros que tem a ver com aquilo que foi formado na gente financeiramente falando. Aquele casal que fala de casamento blindado, acho que é Renato Cardoso e o. Não, é Renato, não, é Renata. Não lembro. Mas, enfim, é aquele casal. Ele fala muito que os pais deles, o pai dele, quando ele brigava com a mãe, ele fazia greve de silêncio. Fazia greve de silêncio. E não é uma greve de um dia, não, tá? Eu não sei quem já ouviu essa história aí. Mas o pai dele ficava semana, meses, sem falar com a esposa. E ele falava dentro dele assim: quando eu casar, nunca vou fazer isso. Adivinha o que aconteceu com o Renato? Não sei se é Renato. Quando ele casou e teve a primeira briga com a esposa. Adivinha o que ele fez? Silêncio. Silêncio. É Renato e Cristiane. Isso, Renato e Cristiane. Obrigada, pastor. Ele fez uma greve de silêncio. E ele nem se tocou disso. Sabe por quê? Porque, embora ele repudiasse aquilo, e às vezes os nossos pais tiveram histórias financeiras que a gente repudiava. E talvez hoje a gente se vê vivendo a mesma coisa. E por que isso? Porque não tem como a gente reproduzir algo que a gente não aprendeu. A gente só reproduz aquilo que a gente aprendeu. Então, ele mesmo não gostando daquilo, ele não aprendeu uma outra forma de lidar com aquela situação. Então, quando a situação aconteceu, ele fez exatamente a mesma coisa que os pais. Quantos e quantos casais olham para os pais e falam assim: eu não quero ter uma vida financeira assim quando eu casar. E quando casa, inconscientemente começa a viver a mesma vida. E, psicologicamente falando, tá? Muitas das vezes, a gente até tem uma trava financeira na nossa vida
por causa dos nossos pais, porque a gente pensa assim, meus pais não tiveram, como que eu posso ter? Mas, ó, não é consciente, não é assim, eu penso assim. Só que isso vai norteando a minha vida. É como se a gente rejeitasse, de certa forma, viver certas coisas que os nossos pais não conseguiram viver. Porque tem várias maneiras de a gente reagir às coisas que acontecem. Porque, ó, um exemplo, se uma família, se os meus pais são pobres, bem pobres, economiza, tudo é do mais barato, tudo é do mais barato. Quando eu cresço, eu posso ir para dois caminhos. Eu posso continuar fazendo aquilo que os meus pais fizeram, de economizar. Inclusive, tem gente que ganha muito dinheiro e não consegue viver bem, porque repete o ciclo dos pais. Como eu posso criar um ranço, né, da história dos meus pais, e quando chega a minha vez de fazer minha história, eu vou para o lado oposto. Então, eu quero tudo do mais caro. Inconscientemente, eu quero tudo do que é melhor. E eu quero tudo que é mais caro. Eu não aceito mais barato. Não, mais barato, mais caro, não. Esse aqui eu não quero. Por quê? Eu criei um ranço na infância. Então, se os meus pais são poupadores, eu posso me tornar uma poupadora ou eu posso me tornar uma gastadora. Por quê? Porque eu criei um ranço daquilo ali. Então, o nosso autorretrato financeiro tem muito a ver com isso, com o que a gente viu, sentiu, percebeu durante essas 3 etapas aí do nosso processo. E essa foi a aula de hoje. As experiências, gente, que eu vou trazer para vocês, são bastante essa semana, mas a primeira é essa, de vocês refletirem e escreverem sobre o autorretrato financeiro de vocês. Então, vocês vão escrever essas 3 fases, da infância, trabalhando só que na casa dos pais, e depois que vocês foram viver a vida de vocês. Segunda experiência que eu quero que vocês façam, vocês vão anotar aí os hábitos e comportamentos que vocês precisam mudar do perfil de vocês. Então, vocês viram o perfil de vocês, viram os pontos fracos dele, e aí você vai escrever quais são os hábitos e comportamentos do seu perfil que você precisa mudar. Para os casados, né, que aqui só tem casado, como que eu posso, e aí vocês vão pensar juntos, como que eu posso ajudar na fraqueza do perfil do meu cônjuge? Então, o seu cônjuge tem uma fraqueza do perfil dele. Então, eu quero que você pense como você vai ajudar a fraqueza do perfil do seu esposo, e seu esposo. Como que ele pode ajudar na fraqueza do seu perfil. Tá? E aí, os solteiros, não é o caso de vocês. E eu vou deixar um filme. Na verdade, tem vários, mas eu não sei se vocês já assistiram esse filme. Já assistiram? Os Delírios de Consumo de Beck Boom. Gente, é um filme divertidíssimo. Vocês podem ver com criança em sala, não tem problema. Esse filme conta a história da Beck Bloom, né? Ela é uma descontrolada, mas óbvio, é bem exagerado esse filme, mas eu quero que vocês prestem atenção nele. E sabem outros filmes também evangélicos, que são muito importantes para a gente ver? Eu vou até botar lá, eu acho que eu botei na plataforma, aqui eu só botei esse, mas na plataforma tem. Tem um filme que é Ponto de Decisão, evangélico. Vocês já viram esse filme? Ponto de Decisão. Assista. Fala muito sobre essa dinâmica do dinheiro dentro da família, muito importante. Vocês assistem até mesmo para a igreja de vocês que falam de casal, muito bom esse filme. Ponto de Decisão. Aquele filme famosíssimo, Prova de Fogo. Assiste ele agora com esse olhar financeiro. Você vai ver que o problema e a solução do casal foi no âmbito financeiro. Assiste o filme olhando para esse ponto, tá? Que eu acho que vai ser muito relevante para vocês. Filmes repetidos, que a gente já conhece, é até melhor de a gente assistir e analisar de outra forma. Vocês vão ver de outro jeito as duas histórias. E é isso. Deixa eu parar a gravação. Eu quero ouvir de vocês qual o feedback do nosso encontro